Salve, salve, amigos da fantasia! Estamos aqui para mais um vídeo da série Como Melhorar Seu Time, e no episódio de hoje vamos falar dos times e jogadores que têm os melhores confrontos durante as semanas derradeiras, as semanas dos playoffs do seu fantasy. Vem comigo depois da vinheta. Eu sou Arthur Murta e você é muito bem-vindo no canal A Fantasia do Futebol. Olha, com o fim das semanas de bye, chega a hora para você otimizar seu elenco de novo. Tem reserva no seu time que você não vai precisar mais, que você não vai ter oportunidade de usar. Mas para saber quais você precisa e quais você não precisa, é bom olhar os futuros confrontos de todo mundo. Fazendo essa análise, você vai descobrir para quais posições você ainda vai precisar de um reserva, se você vai precisar e quando vai precisar. Olha, esse vídeo também contaria com as piores tabelas, aqueles jogadores e times que terão os piores confrontos, mas aí ia ficar ainda maior. Então eu deixei para fazer esse segundo momento, essa segunda parte, no vídeo da semana que vem. Essa semana vai ser focado mais em quem tem um confronto positivo. Então se você não está inscrito, se inscreve no canal e assina o sininho de notificação para você não perder nenhum dos conteúdos aqui do canal, hein? E olha, antes de mais nada, é bom lembrar que os playoffs do Fantasy não é hora de você ficar inventando moda, não. Por exemplo, o Russell Wilson, ele tem um confronto muito ruim na semana 15 contra o Rams, mas não é por isso que você vai tirar ele do seu time, até porque ele tem sido o melhor quarterback do Fantasy nas últimas semanas. E a mesma coisa serve para as outras posições. Se você tem um cara forte ali, um cara firmeza, você deixa ele ali, você não vai se importar muito com o confronto. Aí precisamos analisar caso a caso. É bom lembrar também que a data oficial das finais do Fantasy é a semana 16. Se a sua liga está terminando na semana 17, tem algo muito errado aí, vocês precisam rever isso para o ano que vem. O motivo aqui é o seguinte, na semana 17 já tem vários jogadores importantes sendo poupados. Ou porque aquele jogador já está garantido nos playoffs, aí muitas vezes o time acaba poupando as estrelas, justamente as estrelas, né? Os caras que fazem mais diferença no fantasy. Ou então porque aquele cara já está meio baqueado, o time já não está brigando para mais nada, o último jogo da temporada, o time vai e poupa o cara. Então a semana 17 acaba sendo muito injusta, porque os times que chegaram até a semana 15, 16, não necessariamente vão ser os times que vão estar ali na semana 17. Acaba sendo muito ruim para fazer as finais do Fantasy lá. Definitivamente não é um ambiente mais justo para que sua final de Fantasy, para sua liga, sua temporada inteira ser decidida ali naquela semana onde muitos imprevistos podem alterar os resultados, né? E por isso, até por toda essa imprevisibilidade, não cabe a mim fazer previsões aqui para a semana 17. Aqui nesse vídeo, quando eu trato as finais, eu trato especialmente até a semana 16. Em algumas ligas variam, né? Os playoffs vão na 14, 15, 16, outras são só na 15, 16. Isso pode variar, mas na 17 realmente eu não vou fazer nenhuma previsão para lá. Hey, what's up? I'm mic'd up. What's up? I'm mic'd up. What's going on? Então, começando a falar da posição mais importante de toda a NFL, o quarterback. Os dois primeiros nomes aqui são bem óbvios, né? Cam Newton e Carson Wentz não são dúvidas para a maioria das pessoas. Se você tiver ele no seu time, você está automaticamente escalando ele. Ainda mais com o retrospecto recente, cada um deles, né? É meio que até loucura deixar eles no banco se você não tiver outro nome no mesmo nível, no mínimo. Mas eles entraram nessa lista aqui porque, ao contrário de outros quarterbacks de elite, eles têm dois confrontos excelentes nas semanas 15 e 16. Cam Newton tem dois jogos em casa, um contra Green Bay Packers e outro contra o Tampa Bay Buccaneers. Então são dois jogos muito bons de times que estão cedendo muitos pontos para quarterback. Cam Newton vai estar em casa, Cam Newton está soltinho, correndo mais, voltou a correr. Então, dois jogos excelentes. Se você tiver o Cam Newton no seu time, ele vai ser um ótimo cara para decidir algumas ligas para você. E outro cara em situação parecida é o Carson Wentz, que enfrenta o New York Giants fora e o Oakland Raiders em casa nas semanas 15 e 16. Outros dois times que estão cedendo muitos pontos para quarterback, então tem tudo para ser boas partidas para Carson Wentz, que está fazendo uma grande temporada, candidato a MVP, concorrendo aí com outros grandes nomes como Tom Brady, Russell Wilson. Então, a temporada dele está especial e ele tem dois confrontos muito favoráveis. Os outros nomes dessa lista aqui não são nomes tão óbvios assim. Primeiramente, a gente precisa falar de Dak Prescott. As últimas semanas têm sido desastrosas para o quarterback do Dallas Cowboys. Eu acho que desastrosas eu tô até pegando leve, né? Tá horrível. Ezekiel Elliott saiu, a linha ofensiva tá cheia de desfalques, Tyron Smith perdeu alguns jogos, aí voltou essa semana meio baqueado, aí essa semana perderam o Zach Martin, o melhor guard do time. Então, assim, é bem pesada, a situação tá bem complicada. Mas até ali a final do seu fantasy, Ezekiel Elliott já vai ter voltado. E a tendência também é que o Dak Prescott comece a se ajeitar um pouco, né? Nas últimas semanas pegaram duas defesas que estão em alta. A defesa do Falcons está crescendo, com o pass rusher cada vez melhor. A do Chargers provavelmente o melhor pass rusher da liga. Então, assim, foram jogos complicados para alguém com uma linha ofensiva debilitada. Eu acho que a tendência é ele melhorar e recuperar
a ótima forma que ele vinha no início da temporada. Em ligas menores é bem capaz até de ter gente cortando o Dak Prescott aí nas próximas semanas de tanta raiva que ele deve ter feito alguém passar. Se você vir ele disponível, você vai pegar. Se sua liga ainda tiver, se ainda tiver a possibilidade de trocas na sua liga, se você tiver numa situação muito ruim de QB, é uma possibilidade, deve estar saindo baratinho num momento desse o Dak Prescott. Nas últimas 3 semanas ele pega o New York Giants fora, o Oakland Raiders fora e o Seattle Seahawks em casa. Desses, a defesa do New York Giants era para ser boa, mas esse ano não está mostrando essa qualidade toda. Já a defesa do Seahawks está extremamente desfalcada, perderam o Richard Sherman, perderam o Cam Chancellor. É um time que já não tem toda aquela força ali na Legion of Boom, né, como é conhecida a secundária do Seahawks. Ainda tem um front seven muito forte, mas um jogo em Dallas, assim, se você tiver o Dak Prescott, você pode esperar, você pode dar um tempo ainda para ver se ele vai se recuperar. Caso ele se recupere, para quem não tem memória curta, no início do ano ele era definitivamente um dos melhores quarterbacks do Fantasy. E olha, outro nome aqui da lista é o Marcus Mariota, o quarterback do Tennessee Titans. Eu falei deles há poucas semanas atrás, no vídeo que eu fiz sobre jogadores que estavam retomando, né, para dominar agora no final do ano, porque ele estava voltando de lesão. Ele já está recuperado da lesão, ele já está correndo mais, é uma previsão que eu tinha feito, ele já está com mais alegria nas pernas, mas ele vem de 2 confrontos muito difíceis, confrontos ruins. A sequência agora para ele é brilhante, são jogos muito tranquilos. Como diriam os mais antigos, a tabela dele tá uma uva. Eu não preciso nem falar só das últimas semanas, aqui eu posso falar da sequência dos próximos 5 jogos dele, que são todos confrontos favoráveis para quarterbacks. Primeira semana ele pega o Indianapolis Colts fora, né? Então se você tiver precisando de um quarterback nessa semana e ele estiver disponível, você já pega ele e nem corta do seu time depois disso. Na sequência, Houston Texans, que é o time que mais cede pontos para quarterback esse ano. Logo depois um jogo contra o Arizona Cardinals, que também tá com uma secundária bem fraquinha. Jogo fora contra o San Francisco 49ers, que também tem uma defesa... Às vezes tem alguns bons jogos, né? Mas na maioria dos casos é uma defesa fraca. E termina contra o Los Angeles Rams na semana 16. Talvez seja um confronto um pouco mais difícil aí desse grupo todo, mas ainda assim são confrontos exploráveis, e se você tiver o Mariota, ele pode te ajudar a ir longe nos playoffs. Big Ben Roethlisberger, um cara que oscila muito, a gente geralmente não confia nele em jogos fora de casa, mas ele vem de um grande jogo essa última semana, que é o melhor jogo no ano e provavelmente nos últimos 2, 3 anos foi o melhor jogo que o Big Ben fez. Não só do ponto de vista de produção, né, que é o que dá resultado pra gente do Fantasy, mas do ponto de vista da NFL em si, né, ele fez um jogo consistente do início ao fim, passando bons passes, não botando passes em situação de risco. Então foi uma atuação muito encorajadora do Big Ben, que vem numa sequência boa, né? Depois de começar a temporada num ritmo péssimo. Se você pegou o Big Ben no draft, provavelmente você já cortou ele depois de umas 4, 5 semanas. Mas de lá pra cá ele vem crescendo, e nas últimas 2 semanas ele pega as 2 defesas que mais cederam pontos para quarterbacks até aqui, que é a do Patriots e a do Texans. A do Texans é fora, né? Então a gente fica um pouco com o pé atrás com o desempenho do Big Ben fora de casa, mas a gente vai ter um tempo para avaliar se a gente vai querer mesmo usar ele, e vamos esperar para ver como que vai ser essa reta final do Big Ben agora, porque os confrontos prometem. E aqui uma dica mais ousada para ligas maiores, para pessoas mais necessitadas, que estão chegando nos playoffs, apesar das necessidades, apesar dos problemas na posição de quarterback. Já tá preparado? Blake Bortles. É isso aí, você não ouviu errado. Como eu disse, é para ligas maiores. Você não vai pegar ele numa liga de 10 pessoas ou até 12 pessoas, você dificilmente vai ter espaço para ele. Mas em ligas grandes, onde as pessoas têm problemas, às vezes o teu quarterback se machuca, a gente não sabe ainda quem vai se machucar até o final do ano, né? Podem surgir necessidades, então fica com esse nome guardado aí no seu bolso. Porque os confrontos dele na sequência são Arizona Cardinals, Indianapolis Colts, Seattle Seahawks, Houston Texans e San Francisco 49ers. O Seattle Seahawks é o que está melhor ranqueado aqui, mas sabemos que não é mais aquela defesa toda, como eu falei anteriormente. Eu sempre lembro da temporada de 2015, onde o Blake Bortles estava jogando muito nessa reta final do ano. Era mais no garbage time ali, né? O time estava perdendo, ele soltava o braço, as defesas abriam, ele se aproveitava e acabou ganhando títulos de fantasy para muita gente. Eu não duvido, eu não apostaria minha casa nisso, mas eu não duvido que o Blake Bortles possa ganhar títulos para mais pessoas esse ano. Bom, nos quarterbacks eu já fui direto no nome dos jogadores, né? Quando eu falar agora dos running backs, dos wide receivers, eu vou tratar de uma forma mais geral dos times que têm uns bons confrontos, né? Porque às vezes um running back se machuca até lá, às vezes um time tem mais de um running back. Então eu vou falar do time e explorar as opções dentro de cada um desses times. If you stop your feet, you're gonna get beat. Primeiro vamos falar do Tennessee Titans aqui. Não é só o Mariota que vai ter bons confrontos, os running backs do Titans vão ter confrontos muito bons, especialmente nas 2 últimas semanas. Lembrando que eles enfrentam 49ers fora e o Los Angeles Rams em casa.
DeMarco Murray ainda tá tentando se recuperar da lesão, ele parece estar muito lento e o Derrick Henry tá até correndo melhor que ele. Então por isso eu não vou citar um nome especificamente ou outro, é bom ter os dois no radar. É mais provável até que o Derrick Henry esteja disponível na sua liga que o DeMarco Murray, mas se os dois estiverem aí, fica de olho nessa situação. Ou então se você tiver com DeMarco Murray no seu time, tá injuriado, tá cogitando até cortar ele, trocar por uma bala Juquinha. Calma, torcedores. Às vezes o cara nem precisa estar em boa fase, às vezes ele precisa ter um bom confronto que ele vai explorar. O DeMarco Murray a gente sabe que, mesmo lento, o time confia nele na goal line. Ano passado ele fez touchdown a rodo. Esse ano, até pela lesão, o time não tá chegando tanto lá, não tá tendo um aproveitamento tão bom na goal line, mas o Titans é um time aí que vai estar na briga pelos playoffs. Muito se dizia que o time ia começar segurando o DeMarco Murray um pouco no início do ano, para poder soltar ele justamente nessa época final do ano, nessa fase final do ano, chegar nos playoffs inteiros, já que ele tem seu histórico de lesões e tal, já tá com a idade mais avançada. Então pode ser que o time comece a protagonizar mais ele esse ano. Mas para isso ele vai depender de correr melhor também. Quem tá correndo bem e tá com poucas oportunidades é o reserva dele, o Derrick Henry. Também não duvidaria da possibilidade do DeMarco Murray agravar a sua lesão, continuar numa fase e o Derrick Henry sim crescer. Se o Derrick Henry ganha a vaga de titular absoluto, ele é outro cara que vai poder se aproveitar muito bem desses confrontos nos playoffs. Outro time com bons confrontos para running backs nos playoffs é o Miami Dolphins. Pegam o New England Patriots, o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs nas últimas 3 semanas do Fantasy. 3 times que estão ali cedendo muitos pontos para running backs, né? Entre o Damian Williams e o Kenyan Drake, eu tenho uma preferência pelo Damian Williams. Ele é um running back mais completo, ele é melhor recebendo passes. E principalmente em jogos como esse contra o Patriots, onde a gente imagina que o time adversário, o Patriots, vai ter uma vantagem, vai conseguir estar na frente no placar, pelo Damian Williams ser um recebedor, ele pode acabar continuando no jogo, em um jogo que talvez o Kenyan Drake não seja tanto usado, porque o time caiu em desvantagem, né? Então, assim, eu acho o Damian Williams um cara mais seguro. O Kenyan Drake fez 2 boas atuações nas suas primeiras 2 semanas, mas minha preocupação com ele se sustenta ainda. Ele está encostando muito pouco na bola e ele viveu, das 2 primeiras semanas, ele viveu de corridas para mais de 40 jardas que ele conseguiu em cada um dos jogos. Bom, de qualquer forma, se eles estiverem disponíveis aí, é uma possibilidade real deles poderem te ajudar muito na reta final. Então avalia seu banco, vê se não tem ninguém para você cortar. E outro time que tem bons confrontos para running backs daqui até o final do ano é o Buffalo Bills. Bom, Shady McCoy não vai estar disponível em liga nenhuma, né? Isso aí eu não tenho dúvida. Mas é bom reforçar o McCoy aqui, porque eu tenho visto algumas pessoas com medo de escalar o McCoy de vez em quando. Sim, ele teve alguns jogos muito ruins esse ano contra front sevens muito fortes, mas não vai ser o caso daqui para frente. E o McCoy ele tem uma vantagem que mesmo quando o time cai no placar, o time está muito atrás do placar, o time continua usando ele recebe muito espaço. Vocês podem ver o último jogo contra o Chargers agora, né? Que o time estava perdendo por muito e o McCoy ainda fez 20 e tantos pontos, né? Passou das 100 jardas, 2 touchdowns. Então, assim, independente do roteiro ali do jogo, ele vai ser protagonizado pelo ataque do Bills. Bom, eu queria falar também dos running backs do Broncos aqui. Daqui pra frente tem jogos contra o Raiders, contra o Dolphins, contra o Jets, contra o Colts e contra o Redskins. São confrontos de medianos para bons e alguns muito bons para running backs. Confronto não é tudo no Fantasy. O ideal é confronto, somado com talento, somado com oportunidades. Talento dificilmente muda, né? O cara dificilmente vai ficar muito mais talentoso de um jogo para outro. Mas oportunidades mudam bastante. Tanto que o CJ Anderson começou o ano com mais 50 corridas nos 2 primeiros jogos. Ele estava num ritmo alucinante. De lá para cá ele perdeu muito espaço. Primeiro pro Jamal Charles, aí agora com o Devontae Booker. E hoje em dia o Devontae Booker está tendo mais snaps do que o CJ Anderson até. Ou seja, o Booker está passando mais tempo em campo do que o CJ Anderson. O Booker ele tem a vantagem que ele recebe passes também. Então por isso em situações óbvias de passe, o CJ Anderson está saindo mais e está sobrando um pouco mais de espaço para ele ali. As oportunidades, tocando naquele ponto, não são suficientes para os dois terem um impacto muito grande. Mas em ligas maiores, com mais jogadores, a gente às vezes precisa se contentar com jogadores que não têm tantas oportunidades assim por causa da escassez do mercado ali. E como eu falei, as oportunidades podem mudar de um jogo para o outro. Como o Devontae Booker foi suplantando o CJ Anderson, nada impede do Booker, por exemplo, continuar ganhando espaço, nada impede que um deles se machuque e o outro domine mais o backfield. Então essas coisas vão mudando. Se você tiver esses caras disponíveis aí, tiver uma necessidade de running back, já tiver garantido nos playoffs, quiser usar uma vaga no banco ali para uma especulação que pode te render mais para frente, pensa nisso. E para terminar os running backs aqui, eu queria falar dos confrontos do Baltimore Ravens. O Ravens pega o Steelers e o Browns fora nas semanas 14 e 15. São 2 confrontos
ruins para running back. 2 times que não cedem muitas jardas corridas pelo meio. Com isso, Alex Collins pode não ser o cara mais adequado. Mas espera aí, Arthur, você não ia falar dos confrontos ruins só semana que vem? Pois é, tô chegando lá. Danny Woodhead não é seu running back comum. Ele não trabalha correndo pelo meio do campo, ele trabalha recebendo passe. E essas 2 defesas, elas cedem mais espaço para running backs, recebendo passes justamente. Soma isso ao fato do Joe Flacco não gostar muito de usar seus wide receivers, passar mais pros tight ends e pros running backs do que qualquer outra coisa, então o Danny Woodhead está encaminhado para ter uma reta final muito boa, onde ele vai precisar ser utilizado. E um outro fator aqui, na semana 16, a semana das grandes finais, o Ravens pega o Indianapolis Colts. Então vai ser um ótimo confronto para todos os running backs do Ravens aqui. Falar de wide receiver, então, tem muitos times com confrontos excelentes para wide receivers na reta final do ano. Muitos times com alguns wide receivers interessantes e muitos times com wide receivers que estarão disponíveis na sua liga muito provavelmente. Vamos começar aqui falando do Pittsburgh Steelers, né? Eu falei que o Big Ben enfrenta os 2 times que mais cedem pontos para quarterbacks nas últimas 2 semanas, New England Patriots e Houston Texans. Consequentemente, podemos esperar muitas coisas dos wide receivers dos Steelers nessas últimas 2 semanas. Antonio Brown a gente não precisa nem falar nada, né? Ele tá na sua escalação fixa e você nem pensa se você vai botar ele ou não, independente do confronto. Melhor ainda sabendo que ele tem ótimos confrontos. Agora, Juju Smith-Schuster é outro wide receiver que provavelmente também já está na maioria das ligas por aí. Então tem um detalhe, Juju tá machucado e não joga nessa semana. Nas últimas semanas, quem vem reaparecendo no time dos Steelers é o Martavis Bryant, né? Depois dele tomar um gelo, ter sido botado na geladeira ali, parece que ele tomou um chazinho de humildade ali, tá voltando mais tranquilo, mais focado ali em fazer o trabalho dele, né? Tentou ser trocado, não conseguiu. Martavis Bryant pode ser uma aposta interessante, inclusive, para essa semana agora. Sem o Juju, ele provavelmente vai receber muitos alvos ali. Se você estiver precisando de um jogador emergencial e ele estiver disponível, você pode até dar um chute essa semana aí. Não é certeza que vai render bem, mas ele pode render bem e ele pode render muito bem, inclusive. Assim, a gente não sabe qual é a situação do Juju. Vai que o Martavis Bryant volta muito bem, né? Ele pode retomar um espaço aí e se tornar relevante na reta final do campeonato. Até porque o ataque dos Steelers tem potencial, né? Quando tá engrenado, ele tem potencial para alimentar o Antonio Brown, ele tem potencial para alimentar o Juju, e em ligas maiores ele tem potencial para alimentar 3 wide receivers até. Não é um jogador que você precisa adicionar, mas é um jogador que para especulação ali pode acabar rendendo. Miami Dolphins. Miami Dolphins tem o Jarvis Landry, que está numa temporada muito boa, aprendeu a fazer touchdown agora, receber passes para poucas jardas ele sempre soube fazer, mas o diferencial realmente tem sido os touchdowns esse ano. O Dolphins tem uma sequência excelente para wide receivers e o Jarvis Landry nem vai ser dúvida na maioria desses confrontos, provavelmente você vai botar ele para jogar. A questão é na arma secundária do time. Quando o Jay Cutler é o quarterback, Devante Parker ganha muito valor. É um cara que eu estava muito alto nele agora para essa reta final do campeonato. O problema é que o Jay Cutler se machucou. Quando entra o Matt Moore meio que ignora o Devante Parker e foca única e exclusivamente no Kenny Stills. Então, para mim, os dois estão com valor assim alternando, dependendo de quem é o quarterback no comando. Essa semana o quarterback é o Matt Moore, então se eu tiver que apostar em algum deles seria no Kenny Stills. Mas a gente não sabe como vai ser a sequência do campeonato, quem vai ser o quarterback. Então, assim, é bom manter os dois no seu radar e levar essa informação em consideração na hora que você estiver pensando se você escala um ou outro. O Jaguars é outro time com um confronto excelente para wide receivers na reta final. Confrontos contra o Colts, Texans, 49ers vão ser muito bons para os wide receivers. Marquise Lee é o melhor nome do time, é o cara mais garantido, que tem uma consistência maior de alvos ali na direção dele. Mas é bom a gente ficar de olho no calouro Dede Westbrook. Ele estava lesionado e só foi estrear na temporada na última semana. Chegou prometendo 200 jardas, mas passou longe disso, mas é um cara que vai ser mais utilizado com o decorrer do ano. E tendo bons confrontos, pode ser que ele acabe vingando em alguma coisa. Marquise Lee é um cara que tem que ser adicionado na maioria dos formatos. Ele é um cara que tem vaga, pelo menos no seu banco ali, dependendo das suas opções, você poder usar ele eventualmente. Já o Westbrook é um cara que pode estourar no final do ano, então você pega ele somente se você estiver bem tranquilo mesmo, talvez já garantido nos playoffs e tiver aquela vaga sobrando ali no banco. O Buffalo Bills também tem uma agenda muito boa para recebedores. O Kelvin Benjamin ele tá machucado agora, a gente não sabe se ele joga essa semana, não sabe como vai ser essa recuperação do joelho dele e a gente não sabe nem se ele vai ter tempo para desenvolver uma química com o Tyrod Taylor. Agora, especialmente para ligas maiores, quem está crescendo muito nas últimas semanas
é finalmente o Zay Jones, né? Tá tendo um aproveitamento melhor das recepções, tá sendo mais utilizado no meio e no fundo do campo. Anotou até um touchdown outro dia desse. Em ligas maiores eu tô até usando ele essa semana. O confronto contra o Chiefs é excelente, tô precisando de wide receiver, tô numa situação meio complicada, perdi alguns por lesão e tudo mais. Ele é uma aposta, mas é uma aposta que tem uma boa chance de me dar um retorno nessa semana e tem chances boas também de continuar produzindo até o fim do ano. Então é um nome interessante pra gente ficar de olho, especialmente em ligas maiores. O Texans enfrenta o Titans e o 49ers nas últimas 2 semanas em confrontos que parecem ser muito bons para wide receivers. DeAndre Hopkins é aquele cara que mesmo depois do Deshaun Watson sair, continua produzindo, né? Então é um cara que a gente nem visualiza botar ele no banco por enquanto. E com o Will Fuller machucado, quem tá ganhando algum espaço é Bruce Ellington. Mais uma vez, para ligas maiores, bem maiores, não se foca nisso em ligas de 10, 12 pessoas, mas é um nome para ficar de olho, que está em ascensão, e se ele crescer um pouquinho mais, passar um pouco mais de segurança, você lembra que ele tem bons confrontos nas últimas 2 semanas do ano. E outro time aqui que tem bons confrontos nessa reta final do ano é o Carolina Panthers. Pegando o Packers e o Buccaneers em casa, o Funchess é um cara que tem chance de render muito nessa reta final do campeonato. Depois da troca do Kelvin Benjamin, o Curtis Samuel estava ganhando mais espaço, mas ele se machucou e vai perder o resto do ano. Quem está trabalhando mais naquele espaço ali, ganhando até mais espaço, é o Christian McCaffrey. E quem eu acho que vai ganhar bastante espaço vai ser o Greg Olsen, que está retornando essa semana. Mas se você tiver em ligas maiores, querendo uma aposta ali com chance de crescer um pouco esse ano ainda, é o Russell Shepard. Ele teve alguns problemas com vários drops aí nas últimas semanas, mas ele vem tendo oportunidades, né? Então, pra você dropar a bola é porque tem alguém passando na sua direção. É possível que isso continue acontecendo. Olha, tight end é uma posição que eu não gosto tanto de discutir confronto. É óbvio que tem algumas exceções, né? Se você pega, por exemplo, o caso do Giants, é um time que claramente é muito suscetível para tight ends. Você tem outros times aí que estão mais ou menos nesse mesmo barco. Você pega o Broncos, que é um time até muito forte marcando por fora, que aí os outros times acabam recorrendo ao tight end. Você pega o Browns, é um time que volta e meia tá cedendo touchdown para tight end. Mas tight end é aquele cara que depende mais da vontade do time de botar a bola naquele cara. Os confrontos é bom nem olhar tanto histórico, né? Às vezes uma breve lesão ali pode facilitar as coisas. Por exemplo, o Cam Chancellor do Seahawks é um cara que dificultava muito os tight ends. Se você for olhar no panorama geral, o Seahawks não cede nem tantos pontos assim para tight ends. Mas se você olhar do ponto de vista tático, o Seahawks é um time que está muito mais suscetível para tight ends no meio do campo ali agora. Então basta o outro time também ter vontade, botar isso no plano de jogo e querer executar. Sim, levantando, tem uns caras que tem bons confrontos. Tem o Evan Ingram, tem o Jared Cook, tem o Zach Ertz. Alguns caras que vêm produzindo bem, ou que produziram bem em vários jogos esse ano, né? Porque é difícil um tight end se manter produtivo o ano inteiro, né? Até o Gronk tá tendo umas semanas abaixo da média agora. Mas assim, eu prefiro confiar no cara que tá sendo protagonista do seu ataque do que olhar pro confronto de tight ends. E para terminar aqui, a última sessão são as defesas. Não vou tratar de kicker, porque kicker, francamente, né? Você pega um cara que estiver jogando bem, cara que não estiver errando muito chute, no ataque seja bom, e de preferência que ele esteja jogando em casa. Essa é a combinação do que você pode achar de melhor. Mas se você não achar tudo isso em um cara só, você pega um cara que esteja num ataque bom ali e deixa ele no seu time. O fator sorte tem muita influência nos kickers, então evite aqueles caras que cometem muitos erros, que erram extra point, que erram muito field goal fácil, e confia nos caras que você sabe que tem boas semanas com frequência. Agora falando de defesa. Antes de mais nada, eu tenho 2 defesas que para mim elas estão num patamar bem acima de todas as outras e que são as 2 defesas que eu gostaria de ter no Fantasy nesse momento, tendo em vista a tabela até o final do ano. And a few days out from Halloween, the question trick or treat, all treat tonight for the Ravens. They are shutting out the Dolphins. Uma delas é a do Jacksonville Jaguars. Let's eat! Let's eat! Let's eat! Ou melhor dizendo, Saxonville, né? Do tanto de sack que aquele time faz. E essas 2 defesas monstras do Fantasy têm confrontos bons quase todos até o final do ano. As 2 têm uma exceção e justamente na mesma semana, que é a semana 14. Na semana 14, o Jaguars enfrenta o Seahawks em casa. E o Ravens enfrenta o Steelers fora, lá em Pittsburgh. Então são 2 confrontos que é bom a gente evitar. Minha sugestão para vocês é o seguinte: já vai na sua liga aí, procura as defesas que estão livres e vê se alguma delas tem um confronto bom na semana 14. Passada a semana de bye, você não precisa mais ter aquele 5º running back reserva, aquele 6º wide receiver. Em momento algum da temporada você precisa ter 2 kickers. Nunca tenha 2 kickers no seu time. Então fica com um e corta o outro. E aí o que você faz?
Você pega esse espaço que você abriu no seu banco, pega uma outra defesa que vai ter um confronto na semana 14. Teu foco vai ser só na semana 14. Não liga se essa defesa fez muitos pontos até agora. Não liga se essa defesa tem confrontos ruins essa semana, semana que vem, na semana 16. Em todas as outras semanas você vai ter a defesa do Jacksonville Jaguars e do Baltimore Ravens. Você precisa de uma única defesa para a semana 14. Então você já pode começar a se planejar agora. A defesa dos Steelers é parecida também a situação, só que o confronto ruim dela é na semana 15. Assim, a semana 14 costuma ter menos implicações do que a semana 15 na temporada de Fantasy, né? A 14 tem time que nem joga na 14, né? Porque tem ligas que os times saem de bye, né? As melhores campanhas, e não jogam na 14 e voltam para jogar na 15, 16. Não sei como é a sua liga, você sabe como é a sua liga. Não sabe? É bom saber. Você não sabe nem onde começa os playoffs da sua liga? Francamente, né? E assim, já o Steelers na semana 15 é um confronto em casa contra o Patriots, então é um confronto que você não escalaria o Steelers. Mas em todos os outros jogos são confrontos interessantes que vale a pena botar eles, até porque é uma defesa que está produzindo bem. A defesa do Vikings é uma das melhores defesas da NFL, né, indiscutivelmente, mas tem 2 confrontos horríveis nas 2 próximas semanas. Na semana 15 já melhora, eles pegam o Bengals. E na semana 16 tem um potencial de ser um confronto muito bom. O risco aqui é que o Aaron Rodgers pode voltar e tornaria o confronto bem menos interessante. Mas, ou seja, tem isso em mente. Do Vikings você não pode esperar muitas coisas nas próximas 2 semanas, mas você pode esperar bastante coisa nas semanas finais do campeonato. A defesa do Broncos é uma que tem muito talento e tem um calendário excelente pela frente. O problema é que o momento do time não ajuda, né? Especialmente o momento do ataque. Quando um time sofre muitos turnovers, por melhor que seja sua defesa, você vai dar um campo muito mais curto para o adversário pontuar, né? E é isso que está acontecendo com o Broncos. Toda hora, turnover. O adversário precisa fazer muito pouco para conseguir botar os pontos ali. Mas assim, eu tô vendo que a defesa do Broncos está disponível em várias ligas. Se você tiver com uma dessas defesas anteriores que eu falei agora, que vão ter confrontos ruins na 14, na 15, a do Broncos, se estiver disponível, é uma que você deveria pegar para ser um ótimo complemento aí para essas defesas. O ponto baixo é um jogo contra o Washington Redskins na semana 16, a última semana do Fantasy. Mas fora isso, são confrontos bem interessantes e, como eu já disse, a defesa do Broncos é talentosa. A notinha rápida aqui, defesa do Lions, confrontos muito bons, também vale a pena, especialmente para você casar com uma dessas defesas anteriores aí, se você precisar fazer esse revezamento. Defesa do Chargers está produzindo muito, tem um pass rush absurdo ali com Bosa e com Ingram. E tem confrontos ótimos na semana 13 e 16, não tão bons na semana 14 e na 15. Então isso é bom a gente levar em consideração. E o Bears, tem uma defesa oscilante, faz bons jogos, faz jogos não tão bons. Tem confrontos muito positivos nas semanas 13 e 16, onde enfrenta o 49ers e o Cleveland Browns em casa. A defesa do Bears é ainda melhor em casa. Então, podem ser após interessantes para essas 2 semanas. No meio do caminho, nem tanto, né? Ou seja, é a hora de você botar no papel e ver quais os confrontos da sua defesa. Bota ali mesmo, confere, pensa. E essa semana vai ser boa? Vai. Posso confiar? Vou poder confiar. E essa semana, vou poder confiar? Não, nessa semana não. Quem que vai ter um bom confronto nessa semana que vai estar disponível? Ah, essa outra defesa. Então você vai articulando dessa forma. E assim, se você olhar hoje e não tiver defesas com bons confrontos na semana 14, olhe de novo semana que vem. Essas coisas mudam muito rápido, né? Muita gente pega as defesas de aluguel, e eu inclusive costumo fazer isso na maioria das minhas ligas. Aquela que você vai revezando semana a semana, né? Até encontrar uma boa que vai ter uma sequência boa de jogos. Então assim, com esse rodízio, sempre acaba refrescando a quantidade de defesa ali dos waivers, né? Então se não tiver nenhuma boa essa semana, confira de novo semana que vem. Se você quiser saber se dá para não dá para confiar na sua defesa, deixa aí nos comentários que a gente pode continuar conversando. Quer saber de algum outro jogador específico? De algum time que eu não falei aqui? Quer saber se o confronto é bom ou não é? Deixa aí nos comentários para o assunto não morrer aqui no vídeo, hein? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu te peço é que deixe aquele like aí, que ajuda bastante o YouTube a divulgar o vídeo, mandar o vídeo para mais gente. E se você não tá inscrito ainda, como pode, amigo? Tamo aí, ó, decorrer da temporada já, tá perdendo tempo por quê? Você não quer conteúdo para te ajudar a ganhar no Fantasy? Se inscreve aí, assina o sininho de notificação, não dá mole não. Tá correndo o risco de perder conteúdo no momento mais importante da temporada. Não esquece de seguir, assinar e tudo mais aí, vocês sabem onde me encontrar. A participação de vocês tem sido fantástica e é o combustível justamente para eu continuar fazendo esse conteúdo aqui, que eu espero que esteja ajudando bastante a vocês a se desenvolver no Fantasy. E para todo mundo que está acompanhando o trabalho, chegando junto, participando, comentando, compartilhando, muito obrigado de coração, isso quer dizer muito mesmo para mim. Continuem fantásticos, tamo junto e até a próxima!